Olá, crianças! Vamos para mais uma aula de língua portuguesa, página 56. Hoje é dia 22/9. Nós vamos estudar sobre o parágrafo. O que é parágrafo? É o espaço que a gente dá no início da frase entre a linha e o início da frase. Olha aqui, ó. Tá vendo? Um espaço, outro espaço. Então, toda vez que nós vamos iniciar uma frase, nós temos que dar um dedo de parágrafo, tá? Presta bem atenção nesse conteúdo. Parágrafo. Observe com atenção uma das imagens a seguir. Então, vamos lá. Primeiro, esse texto aqui. História do homem que saiu pelo mundo para aprender a tremer. O título da história. Agora nós temos a história e nós temos os parágrafos, tá? Vamos lá? Há muito tempo, quando os bichos falavam e os peixes assobiavam, havia um pai com 2 filhos numa aldeia nas montanhas. Pedro, o mais velho, era muito inteligente. João, o mais novo, era muito bobo. Mas, se o pai mandava Pedro fazer alguma coisa, depois de anoitecer, ele reclamava. Tia, o que é esse tracinho aqui? Esse tracinho chama travessão. Quer dizer que vai ter uma fala do personagem. Por que não pensou nisso antes? Olhe só a escuridão, pai. É o Pedro falando, por isso que tem um parágrafo. O travessão, tá? Toda vez que tem o travessão, é a fala do personagem. E se encontro um fantasma ou um lobisomem? Só de pensar, começo a tremer. Veja, estou todo arrepiado. Mande o João. Aí agora vem a fala do narrador. O pai mandava e João ia, sem entender nada. Não era só Pedro. Todos na aldeia tinham medo de fantasmas, bruxas e lobisomens. Todos, menos João. Olha outro parágrafo. Deve ser porque sou muito bobo, João pensava. Tremer e se arrepiar deve ser um negócio muito difícil. Quando João fez 18 anos, o pai o chamou. Outro parágrafo, travessão, porque vai vir uma fala. Olhe, meu filho, você já é um homem. Precisa dar um jeito na vida. Veja seu irmão Pedro. É ferreiro, está casado, tem um filho. E você passa os dias em casa diante da lareira, olhando o fogo e cuspindo na cinza. Assim não dá. É verdade, meu pai. Eu posso ajudar você. Que ofício quer aprender? Eu queria aprender a tremer e a ficar arrepiado. O quê? O pai quase gritou. Eu, sim, estou tremendo e arrepiado com uma resposta dessas. Mas eu queria aprender, pai. Eu não tenho a menor ideia do que significa tremer e ficar arrepiado. Isso você vai ter que aprender sozinho, o pai disse com um suspiro de desalento. Mas lembre-se, isso não é um ofício. Isso não vai pagar sua comida. Quando soube dessa história, Pedro deu boas gargalhadas e contou-a para a mulher. A mulher contou para a irmã, que contou para o marido, que temos a continuação. Então, nós temos aqui, somente para vocês entenderem o que é parágrafo. Parágrafo é o espaço que a gente dá entre a margem e o início da frase. Vamos ver quantos parágrafos tem aqui? Nós vamos pintar o parágrafo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
11, 12, 13 parágrafos, certo? Agora nós temos aqui um outro tipo de texto. Vamos lá. Título do texto, certo? E olha só os parágrafos. Estão vendo? Vamos para a leitura. 125 escolas públicas de Boston, nos Estados Unidos, começaram a usar um novo mapa que corrige 500 anos da história. Então, aqui nós temos um parágrafo. Vamos para o segundo. O mapa que todos conhecem foi elaborado em 1569 pelo cartógrafo e matemático Gerardus Mercator, 1512-1594, o ano que ele nasceu, o ano que ele morreu, para ajudar na navegação. Nesses, aqui é letra maiúscula, não é? Só que não tem parágrafo, é continuação na mesma frase. Nesses mapas tradicionais, a Europa é maior do que a América do Sul, quando na verdade é quase 2 vezes menor. A Groenlândia, por sua vez, é representada como maior que a América do Sul, mas o continente é 9 vezes menor. Ponto final, parágrafo. O mapa substitutivo que está sendo usado atualmente nos colégios de Boston foi criado pelo historiador e cartógrafo Arne Peters, 1916-2002, que manteve as proporções reais dos continentes. Com isso, África e América do Sul ganharam mais destaque e Estados Unidos e Europa foram reduzidos. A ideia é mostrar a verdadeira visão da colonização. Quantos parágrafos nós temos aqui nesse texto? 1, 2, 3 parágrafos. Quantos blocos de textos há em cada uma dessas imagens? Então, aqui nós temos vários, né? E aqui nós temos 3. Assinale com o X a alternativa correta referente às imagens acima. Os blocos de texto das duas imagens têm o mesmo tamanho? Então, aqui, como é uma fala, uma história, tem vários parágrafos. E aqui, como é um contexto de jornal, temos poucos parágrafos. Os blocos de texto das duas imagens têm tamanhos diferentes? Sim. Esse é maior os blocos e esse é menor. Vamos para a página 57. Leia o texto abaixo. Era uma vez, numa pequena cidade, às margens da floresta, uma menina de olhos negros e loiros cabelos cacheados, tão graciosa quanto valiosa. Um dia, com um retalho de tecido vermelho, sua mãe costurou para ela uma curta capa com capuz. Ficou uma belezinha, combinando muito bem com os cabelos loiros e os olhos negros da menina. Então, nós temos uma pequena parte do texto e nós vamos copiar, presta atenção, segundo ano, não está tudo na mesma reta. Nós vamos copiar o texto aqui embaixo, dando o espaço de um parágrafo. Lembra que a tia pintou lá atrás? Então, vocês podem pintar ou dar espaço de um dedo, tá? Então, aqui é a margem. Então, nós temos 2 parágrafos. 1, 2, certo? Então, vocês vão copiar o texto novamente, dando o espaço do parágrafo, ok? Alguns textos são divididos em blocos, chamados parágrafos, que são indicados por um espaço na margem esquerda da primeira linha de cada um dos blocos. Então, olha o parágrafo aqui. Primeiro parágrafo, segundo parágrafo.
um dedo de espaço. Podem fazer. Agora vocês vão fazer uma pesquisa para conseguir fazer essa atividade. Observe o exemplo, depois complete o texto de acordo com a imagem. Dica: escreva seu texto em parágrafo. Então, olha aqui. Nós temos o texto, né, da arara. 1, 2, 3 parágrafos. Esta é a ararinha azul. Ela é um dos animais mais ameaçados de extinção do planeta. Outro parágrafo. O ambiente natural dela é a caatinga. Ela gosta de comer flores, frutos e sementes. Então, olha o espaço de um dedo. Primeira frase, segunda frase, terceira frase. Então, nós temos um pequeno texto aqui falando sobre a ararinha azul. Vocês vão montar 2 textos, tá? Não esqueçam do parágrafo falando do mico-leão dourado e da onça pintada. Então, nós já temos o início. Este é o mico-leão dourado. Ele também está ameaçado de extinção. O que é que vocês podem pôr aqui? O ambiente que ele vive e o que ele gosta de comer. Não esquecendo do parágrafo. Esta é uma onça pintada. Ela é um símbolo do Pantanal. Então, vocês podem colocar o ambiente que ela vive e o que ela gosta de comer. E não pode esquecer do parágrafo, ok? É uma pesquisa. 2. Observe as imagens a seguir e aprenda algumas dicas para marcar o espaço do início de um parágrafo. Lembra que a tia falou que pode colocar o dedo ou pintar? Olha só. Aqui ele está marcando o parágrafo com o dedo, ela também, e ele está pintando o parágrafo, tá vendo? Todo início de frase que tem um espacinho, são os blocos, ele está pintando. Agora vamos treinar. A tia não vai ditar, porque algumas crianças têm dificuldade. Então, o papai ou a mamãe vai ditar uma frase para você copiar no espaço abaixo. Lembre-se de deixar o espaço do parágrafo, ok?